Olá, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael, sou instrutor bíblico e se esta é a primeira vez que estás aqui no canal, quero dizer-te que este vídeo faz parte do curso com 20 módulos e quero convidar-te por isso a veres o vídeo de introdução, bem como os vídeos anteriores deste curso. Para mais informações, quero convidar-te a entrar em contato comigo através do e-mail michelregistro2020@gmail.com. Não te esqueças também de deixares o teu like, inscrever-te e partilhares o conteúdo se achares interessante. Pois bem, meus amigos, estamos a chegar a passos largos ao final do nosso curso. Estamos no módulo 17. Quero convidar-te, como sempre, a tirar as notas, a pausares o vídeo sempre que necessário e a leres os textos com muita atenção. E se necessário, volta a ouvir o vídeo outra vez, porque por vezes a primeira podemos não conseguir perceber todos os temas que são apresentados. Hoje nós iremos falar o que a Bíblia ensina acerca do batismo. Para o tema deste estudo, talvez não exista melhor analogia do que o casamento. O casamento, à semelhança do batismo, marca um dia muito importante na vida dos envolvidos, simbolizando e marcando o início de uma nova etapa nas vidas e relacionamentos dos envolvidos. Assim, Deus e a sua palavra usam o símbolo do casamento para explicar verdades profundas sobre a aliança entre Deus e o seu filho ou filha no dia do batismo. Nós temos o noivo, símbolo de Cristo, temos a noiva, símbolo da Igreja e dos filhos e filhas de Deus. Temos o bolo, representando a comida que os dois partilham, símbolo da palavra de Deus, alimento essencial na vida do casal, sobre o qual assenta essa união. E na cultura ocidental, o anel, símbolo da aliança firmada, que na Bíblia são os 10 mandamentos que desempenham esta função, sendo a condição das bênçãos prometidas na aliança. E, ao contrário dos contos de fadas, a frase "viveram felizes para sempre" é substituída por uma vida de amor e perdão, que permitirão o crescimento e fortalecimento desta união. Vamos então aprofundar sobre este tema da decisão do batismo. O que é o batismo? O termo é a transliteração do grego batismo para o latim batismo, o qual pode ser traduzido por batizar ou imergir ou mergulhar. Simboliza a morte e o sepultamento da vida passada, longe dos caminhos de Deus, e o nascimento para uma nova experiência de vida em Jesus. Em Romanos 6,4 nós lemos: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quantas formas de batizar existem? Em Efésios 4, versículos 5, diz-nos: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Lendo o texto dentro do contexto, podemos ver que a Bíblia afirma haver um só Senhor, uma só fé. Uma só fé quer dizer um conjunto de crença que nos leva à salvação. Não existem várias crenças que nos levam à salvação. Não existe 98% ou 70% de verdade, sendo o resto mentira, pois esta mentira, misturado com a verdade, é aquilo que levou Adão e Eva a desobedecerem e a perderem a bênção que tinham no Jardim do Éden. E um só batismo, referindo-se aqui tanto na forma do batismo como na essência, porque afinal de contas Cristo é aquele pela qual nós devemos ser batizados. Vamos entender melhor isto? Entendemos melhor isto se pensarmos no batismo no contexto de casamento, em que a noiva normalmente leva o nome do noivo, o sobrenome do noivo. E é isto que me refiro quando falo na essência. É sobre Cristo que nós somos batizados. Existe atualmente uma forma de batizar que na realidade não se deveria sequer chamar de batismo, que é por aspersão, onde um pouco de água é deitada na cabeça daquele que se quer batizar. Mas não está correto. Muitos podem pensar que se trata de um pormenor, mas não é, e vamos ver porquê que não é. É que a forma de batizar está inseparavelmente
ligada ao seu significado. Vamos ver. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, diz-nos: Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ao mergulharmos todo o corpo na água, simbolicamente a sua velha vida morre e é sepultada. Ao sair da água e ao ressurgir para uma nova vida com Jesus, é este o simbolismo que o batismo vai ter. Como podes ver, não é a mesma coisa o simbolismo da água da cabeça ou o mergulhar. No Ocidente, o ritual e símbolo de casamento para os crentes é ir à igreja. Agora imagina alguém dizer que basta ir até a porta da igreja e depois vir embora que já tinha havido casamento. Não faz sentido, pois não? E quem ordenou o batismo? Jesus é quem ordenou o batismo, assim como ele mesmo o fez, apesar de não precisar. Deu-nos o exemplo. Mas vamos ler. Mateus 28, versículos 18 e 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Hoje, algumas vozes levantam-se contra a pregação da palavra, pois dizem que isto é forçar. Vemos que Jesus deixou uma orientação clara, sem sombra de dúvidas, de que a palavra deve ser pregada e quem crer deve ser batizado. Como podemos ver, tais declarações não estão de acordo com aquilo que Jesus disse. Foi Jesus quem deu a ordem para batizar. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, vai-nos ajudar a responder a questão: quem pode ser batizado? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos ver um outro texto. Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pelo que vimos até agora, podemos responder que condição para ser batizado, a pessoa deve aprender a verdade. Ensinai, foi o que Jesus diz, pregar. Depois, ela deve crer e aceitar a verdade, porque a pessoa pode ser ensinada e não aceitar, não crer. Terceiro, ela deve reconhecer que é pecador. Quarto, ela deve arrepender-se e confessar o seu pecado a Deus, como já vimos no modo em que falamos sobre o perdão dos pecados. Quinto, ela deve aceitar Jesus como Salvador. Ele que é o centro do Evangelho. E sexto, deve batizar-se em nome do Senhor Jesus. Por esses critérios, assim fica claro que o batismo de bebés ou crianças que ainda não têm capacidade de serem ensinadas e decidirem para crer ou não, não é bíblico e por isso não deve ser praticado. Mas muitos têm algumas questões sobre a questão do ser rebatizado. Bem, na Bíblia não existe a palavra rebatismo, mas existem situações em que o crente deve fazer o batismo mesmo que já tenha sido batizado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Como vimos no slide anterior, ter sido batizado em criança, pois não tinha conhecimento nem deu o seu consentimento. Na realidade, pelo que vimos no slide anterior, por mais difícil que possa saber e aceitar aquilo que estamos aqui a ver, a pessoa não pode ser considerada como tendo sido batizada, pois não cumpria as condições deixadas por Jesus de ensinar e crer. Segundo, ter sido batizada por aspersão. Lembra-se do significado do batismo e da ilustração do casamento da porta da igreja?
vimos que o imersão por sepultar é o símbolo que Jesus deixou e ele próprio praticou quando cá esteve. Terceiro, e talvez vamos demorar aqui mais um bocadinho, porque este exige um maior esclarecimento. Ter abandonado completamente o caminho de Deus, pois quebrou a aliança. Imagina um casal que se tenha divorciado legalmente. Assinaram, divorciaram. E depois, passado algum tempo mais tarde, decidem que querem voltar. Diz-se que eles querem recasar ou que querem casar. Reparem, não existe a palavra recasamento e por isso aquilo trata-se de um novo casamento. Ou seja, nunca se pode ver o batismo como uma questão de rebatizar ou não rebatizar, mas deve ser visto como um casamento, como uma aliança, como a analogia que dei há bocado, como um momento em que eu estou a fazer uma aliança com Deus. E o que acontece no batismo? Recebemos perdão dos pecados, isto está em Atos 2, versículo 38. Os pecados são apagados em nome de Jesus Cristo. Segundo, recebemos o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos 5, 32. O Espírito Santo é importante para nos ajudar nas nossas fraquezas e nos capacitar para cumprirmos a missão. Mas atenção que este batismo, o do Espírito Santo, só se recebe na altura do batismo se verdadeiramente estivermos convertidos, com reformas feitas que vamos procurando fazer na nossa vida, não é? Embora muitos possam não recebê-lo na altura do batismo, porque batizaram só pela água e não compreendiam o que estavam fazendo, não tinham muitas reformas ainda feitas. No entanto, poderão receber ao longo da sua caminhada, diariamente, esse batismo do Espírito Santo, como nós depois iremos ver, num estudo especial que irei fazer só sobre o Espírito Santo. Em Atos 5:32 diz-nos que o Espírito Santo é dado a alguém que lhe obedece. Caso contrário, a pessoa terá feito apenas o batismo da água. Ponto 3. O nosso nome é escrito no livro da vida. Lucas 15:10 diz-nos que há grande alegria no céu, pois passamos a ser cidadãos do céu. Quarto, passamos a fazer parte do povo de Deus. Atos 2, versículo 41, 42 e 47. Quarto, passamos a fazer parte do povo de Deus. Atos, capítulo 2, versículos 41, 42 e 47. Neste ponto, as igrejas na Terra usam o batismo para registrar a pessoa como membro da sua denominação religiosa. Isto é muito importante. Agora vejam, a pessoa até pode se batizar e ser inscrita numa igreja, mas se não fez aquele batismo de forma de coração, com entrega, será que o seu nome foi escrito no livro dos céus? Eu creio sinceramente que não. Por isso é que o batismo não pode ser só um ritual, tem de ser algo também com simbolismo espiritual. Quinto, temos a oportunidade de uma nova vida. Está em Romanos capítulo 6, versículos 4. Uma nova vida em Jesus. Mas muitos se perguntam e têm medo e até adiam muitas vezes a decisão do batismo por causa desta questão. Como será a vida depois do batismo? Bem, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, diz-nos que será uma vida de alegria da salvação. Porquê? Vejam o que é que diz. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Portanto, é passado, seja que for que tenha acontecido na sua vida. Segundo, transformação diária da mente e das ações. Isto está em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos ver o que diz. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O outro ponto é que a vida depois do batismo terá por vezes tropeço, mas vai continuar no processo. Vemos o que é que diz Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Portanto, a vida daquele que se batiza é uma vida de contínua caminhada, progressão. Cai, levanta, cai, levanta. Por isso não existe aquilo de vou-me preparar para estar perfeito, sem pecado e assim vou agora tomar a decisão do batismo. Mas existem mais alguns pontos que quero partilhar contigo.
o abandono do pecado. Isto aqui, nós já falamos sobre este tema no outro módulo, tem a ver com a santificação. Em Hebreus 12, versículos 1 e 2, diz-nos assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Algumas palavras importantes aqui. Parem, carreira quer dizer que é uma caminhada longa. Paciência, não devemos desesperar, mas olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Isto, e no início nós lemos abandonando todo pecado. Isto tem a ver com uma vida de santificação diária, ir lutando e deixando aquelas coisas que nós sabemos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Um outro ponto é comunhão com Jesus. E talvez, sendo este aqui o último ponto, em João 15, versículos 5, diz-nos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A vida depois do batismo é uma vida de comunhão com Deus. É dele que obtemos forças para as nossas lutas, para as nossas batalhas diárias e para a nossa transformação. Ora, muitos poderão se perguntar, mas o batismo é mesmo necessário para a salvação? Vamos ver Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sim, é necessário para a salvação. Foi o próprio Jesus quem disse. Mas existem situações em que a pessoa pode não ter tido a oportunidade de batizar-se. E a graça de Cristo, neste caso, será suficiente. Nós temos como exemplo o ladrão na cruz, em que a Bíblia diz-nos que não houve oportunidade para ele descer e ser batizado. Assim aplica-se para pessoas que estão acamadas e que as condições não permitem fazer o batismo. E não vale aqui o batismo por expressão, porque reparem, o ritual ou é bem feito ou não é bem feito. Não vale casar-se à porta da igreja e dizer-se que está casado. A graça de Cristo cobre. Mas aquele que sabe o que é que deve fazer, mas não o faz, está a cometer pecado. É isso que diz a palavra de Deus. E por isso torna-se responsável pelas consequências da sua escolha. E daí o apelo em Hebreus 4, versículo 7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se eu tenho a oportunidade de tomar essa decisão e não o tomo, porque quero ainda viver a minha vida de longe, com algumas coisas longe do caminho de Deus, e adio a decisão, eu serei responsável. Então, Tiago 4,17 diz-nos: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Prezado amigo e amiga, irmão e irmã, a decisão do batismo é a decisão mais importante da tua vida, pois representa um novo nascimento e é a tua resposta e o teu compromisso para responderes ao sacrifício que Jesus fez ao morrer por ti. Toda aquela humilhação, sofrimento e morte foi por ti. Nenhuma mudança e reforma é feita da noite para o dia. Mas assim como os noivos não devem adiar a decisão do casamento indefinidamente com a desculpa de não estarem preparados, também não deves adiar a tua decisão por tempo indeterminado. Deus diz que apenas apoiado nele conseguirás caminhar seguro e ser fiel nesta aliança. É Ele quem irá nos transformar. É Ele quem irá te transformar diariamente. O casal, quando se casa, vai se conhecendo diariamente e se transformando diariamente. O que Ele pede é que nesta caminhada o teu coração seja completamente dele, pois só assim poderás ser fiel e conheceres o amor de Deus por ti de forma completa. Queres entregar a tua vida a Jesus? Então, se amas a Deus e é teu desejo entregar a tua vida a Deus, guarda os seus mandamentos, então confia nele. Não esperes ter a tua vida toda limpinha, pois este dia pode nunca chegar. Deus te ajudará no processo. Põe em prática o que já sabes e deixa o resto com Deus. Decide pelo batismo e prepara-te
para uma vida cheia de conhecimento do Altíssimo e provas de fé. Eu quero, neste momento, convidar-te a orarmos. Querido Deus e Pai, abençoa, Senhor, este amigo e amiga, irmão e irmã, na decisão importante do batismo, que marca uma nova fase da sua vida. Uma fase onde o conhecimento está aliado com o desejo de viver de acordo com esse conhecimento. E embora saibamos das nossas fraquezas, temos a consciência do que queremos é dar um passo público, uma demonstração pública da decisão que temos de agora fazermos parte do Teu reino, de sermos Teus filhos e filhas. Possas abençoar este irmão, este amigo, esta irmã, esta amiga na decisão do batismo por Cristo Jesus. São as bênçãos que eu te suplico em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se quiseres informações práticas de como fazer o batismo, entre em contato comigo, ou então, no meu caso, como já vos disse no modo anterior, que pertence à Igreja Adventista, entre em contato com uma Igreja Adventista próxima de ti, poderão te orientar sobre os passos práticos dessa decisão. Termino lendo 1 de João capítulo 2, versículos 6, que diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus não precisava, mas tomou a decisão do batismo. Deves andar nos passos dele. Estuda esta carta de amor de Deus para ti, que o Senhor te possa abençoar. Não te esqueças de inscreveres-te no canal, ativares as notificações, dares o teu gosto. Este conteúdo foi importante para ti e, acima de tudo, partilha por aqueles que tu sabes que essa mensagem será importante. Para mais informações, poderás falar comigo, ou dúvidas que tu tenhas, poderás entrar em contato comigo para o e-mail michelregistro2020@gmail.com. No próximo estudo, nós iremos abordar o tema do dinheiro na Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso e qual a relação do crente com o dinheiro e de Deus com o dinheiro. Uma boa semana, que Deus possa abençoar.